Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Fluminense. Tudo bem? Espero que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Fluminense à luz do que foi a vitória da equipe do Fluminense, na verdade, o título carioca do Fluminense em relação ao Flamengo, porque na minha opinião, do confronto contra o Flamengo, a gente sai um Fluminense bastante interessante, um cara com perfil de equipe protagonista, e o jogo, inclusive, que o Fluminense faz contra o Flamengo, sobretudo no segundo jogo, foi muito ao encontro do que muitos torcedores sabem, alguns desconfiam, que o Fluminense pode fazer dentro de campo, ou seja, pode ser uma equipe muito mais propositiva, não precisa jogar somente no futebol mais reativo, sem a posse de bola, dá para trabalhar também um pouco mais, de forma mais criativa, construir esses resultados a partir da criação de jogo também. Ou seja, o Fluminense que sai desse jogo aí, ele vai ao encontro daquelas críticas que são feitas de quando em quando ao Abel Braga, né? Em virtude dele ser bastante conservador em alguns momentos, prender um pouco esse time que tem um futebol interessante para jogar dentro de campo. Não foi uma vitória qualquer contra o Flamengo na final. O Fluminense precisava muito desse título, demais, né? Foi um título muito importante. O estadual foi um título muito importante, muito mesmo. O Fluminense já não conquistava há um bom tempo. E além disso, como eu disse, o título também legitima muito esse processo de construção desse Fluminense para essa temporada de 2022. Esse processo de construção que é desigual e combinado e que tem uma derrota importante, que foi a eliminação para a Olímpia da Copa Libertadores de América, mas aquilo também pode ser colocado como uma etapa negativa, mas talvez necessária, de um processo, caso evidentemente o Fluminense consiga uma temporada interessante agora em 2022. E o primeiro sinal muito positivo desse processo foi justamente a conquista do Carioca e a vitória contra o Flamengo. A vitória no Campeonato Carioca ali na final. Mas eu diria para você, a vitória moral também que o Fluminense teve no segundo jogo da final contra o Flamengo, porque naquele jogo foi um empate de 1-1, né? Mas curiosamente, o Fluminense conseguiu jogar muito mais do que na vitória de 2-0 anteriormente, né? O Fluminense simplesmente dominou o jogo, dominou completamente. O Fluminense domou mentalmente o Flamengo. No meio de campo a gente tinha uma equipe jogando e outra equipe assistindo. O meio de campo do Flamengo, no que não tinha de criatividade, né, tinha o Fluminense sobrava criatividade para o meio de campo do Fluminense. Os dois volantes, o Iago, o Trindade, né, enfim, jogando muita bola, muito mesmo. O Ganso, o maestro, finalmente um maestro que todo mundo espera que ele seja. O meio de campo extremamente criativo, né, com muita chegada ao ataque, muita construção de jogo, e que deixou a defesa do Flamengo completamente perdida. Aquele Fluminense é o Fluminense dos sonhos dos seus torcedores. E aquele Fluminense que saiu daquele empate contra o Flamengo, ele pode jogar dessa forma em vários outros jogos e em inúmeras competições diferentes, né? E é o que o torcedor espera. Realmente deu gosto de ver, foi prazeroso de ver, foi emocionante, diria para vocês, de ver o Fluminense jogando daquela forma contra o Flamengo. Foi emocionante. Eu, assim, que torço muito para que o Fluminense consiga se erguer. Confesso para você que em alguns momentos eu consegui ficar emocionado vendo aquele jogo que para mim o Fluminense venceu, né? Foi realmente, a palavra foi emocionante. E muito mais por quê? Porque a gente espera, a gente sabe que o Fluminense pode jogar de forma diferente, né? E jogou. E conseguiu jogar muito bem, tendo a bola, né, propondo o jogo, criando a partir, sobretudo, do meio de campo. O que não falta para o Fluminense é jogador daquele setor. O Ganso jogando muito bem, o Arias, enfim, os volantes, né? Sobra qualidade. O Abel, felizmente, né, conseguiu entender. E ele entendeu que o meio de campo do Flamengo marca ninguém, marca muito mal. Então por que não tentar bancar a criatividade da minha equipe no meio de campo? Perfeito. O Abel tem dessas daí, né? De vez em quando ele tem umas sacadas muito boas. Desses técnicos mais antigos do futebol brasileiro, é aquele que tem as melhores sacadas, né? De quando em quando a gente olha para o Abel e fala, pô, Abel, faz isso não, né? O Abel substitui direito. Mas de quando em quando também ele costuma ter boas ações. Então eu vou falar agora desse Fluminense a partir do que pode ser a etapa da Sul-Americana para o Flusão, que pode ser uma competição muito importante. Eu vou pedir sua autorização antes disso para abrir um parênteses e falar que este vídeo tem um patrocínio. É isso mesmo. Um patrocínio da 1xBet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida, tida lá na Europa como a mais confiável do planeta e que entrega rapidamente o lucro dos seus apostadores sem nenhuma burocracia. Trata você, de fato, como um consumidor. Você que sempre aposta, eu sugiro a você a pensar por que você vai sempre na mesma casa de aposta. Por que não tentar uma diferente? Né?
Já pensou? Você sempre vai na mesma? Então, a diferente no caso é aquela que é confiável, que vai te tratar muito bem, que é a 1xBet, né? Então, se você não é cadastrado, usa o link que está na descrição desse vídeo e também no comentário fixado para se cadastrar. E use o código promocional ONEXJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito, tá bom? Eu tenho 500, vai virar 1.000. Eu tenho 700, vai virar 1.400. E assim por diante, até o limite de $500, tá bom? E eu sempre dou dicas interessantes aqui de apostas, dicas seguras, né? Aqui de apostas aqui. Ontem, infelizmente, foi um raro dia em que a minha dica segura não funcionou. Mas olha, eu diria para vocês que nos últimos 2 meses, gente, é isso, nos últimos 2 meses, a primeira vez que não funcionaram essas dicas seguras foi no dia de ontem, que eu falei que no jogo do Cali contra o Boca era empate ou vitória do Boca. Mas o Cali venceu porque o Boca foi inexplicável e o Cali também, né? Mas fora esse dia aí, nos últimos 2 meses só deu vitória na tal da aposta segura. E as dicas que eu dou para o dia de hoje é o seguinte, a gente vai ter o jogo do Chelsea contra o Real, vai ter muito dinheiro envolvido aí, muito dinheiro envolvido, né? Eu acredito nesse jogo aí que vai ter 1 gol no primeiro tempo. Essa aposta é uma aposta arriscada, para mim é segura. Você quer ir para uma aposta, outra aposta segura? Menos de 3 gols no primeiro tempo. Acho que sai 1, não sai 3. Então, menos de 3 gols no primeiro tempo é também uma aposta segura. Uma dica interessante aí. Vamos descartar o jogo do Flusão, porque não dá para apostar no mesmo no seu time, né, do coração. É perigoso, né? Eu sugiro Villarreal e Bayern de Munique. E nesse caso, para mim, é empate ou vitória do Bayern. Josman, o Bayern pode ganhar. Empate ou vitória do Bayern. Hoje a gente faz a aposta segura e ganha pouco, hoje não ganha nada, tá? Às 21 horas a gente vai ter o Táchira contra o Palmeiras. Esse jogo é complicado, complicadíssimo. Eu acho aí que nesse jogo aí a equipe do Palmeiras pode perfeitamente sair lá de São Cristóbal por exemplo, com empate. Dificilmente, na minha opinião, vai ganhar esse jogo. Para mim é empate ou vitória do Palmeiras nesse jogo aí, tá? Esse seriam os 3 resultados aí, as 3 apostas seguras para você fazer na 1xBet, tá bom? Se você já é cadastrado lá, vai lá nesses jogos que também tem muito dinheiro envolvido aí, muita promoção, muito dinheiro envolvido nesses jogos especificamente, tá bom, gente? Bom, fechando parênteses, olha, mas se cadastra lá, até para você dar uma força aqui no canal. E ó, você torcedor do Flusão, precisa chegar junto aqui no meu canal, nas minhas lives também. Se inscreva, ative aí a notificação, tá bom? Porque a gente precisa pautar sempre o Fluminense merece. Mas, embora aqui é um canal que tem uma pegada jornalística, a gente precisa pautar mesmo as equipes que precisam e merecem, também é uma questão também de demanda, né? Então é muito importante que este vídeo seja assistido pelos torcedores do Fluminense, que os torcedores se inscrevam no meu canal. E esse vídeo também é para um amigo meu chamado Michel Iglesias. O Michel Iglesias foi o cara que me deu uma dica. Josa, você está se esquecendo do nosso Flusão. É isso que eu quero do torcedor do Fluminense. Se inscreve no meu canal. Se por acaso você achar que eu estou pautando um pouco o Flusão, é só me cobrar. Como fez o Michel Iglesias, e eu mando um abraço para o meu amigo aí, que me deu um toque aí sobre esse problema aí que eu estava cometendo de não pautar o Flusão, tá bom? Falando da Sul-Americana, o Fluminense tem condição de ganhar a Sul-Americana? Tem condição de ganhar a Sul-Americana. Entra como um dos favoritos para ganhar a Sul-Americana, sobretudo se jogar como está jogando, como jogou contra o Flamengo. Né? Vai ter um grupo difícil, a Sul-Americana é complicada, muita gente não está tendo noção de como essa competição é complicada. Eu diria para vocês que Flusão passasse para a fase de grupos da Libertadores, talvez essa fase de grupos aí não seria tão complicada. Se a gente olhar o grupo do Olímpia, daria para o Fluminense caminhar com certa tranquilidade na Libertadores, mas a Sul-Americana pode ser mais complicada do que seria esse grupo atual da Libertadores em que está o Olímpia. Né? Por quê? Porque na Sul-Americana se classifica apenas o líder do grupo. E aí a gente tem uma falsa sensação de que é fase de grupos. Não é. É fase de mata-mata dentro dos grupos. Aquele time que é mais fraco, ele não vai olhar para o Fluminense como um time, olha, eu posso empatar com esse time aqui, aí eu ganho do outro time lá e tá tudo muito bem. Não, se ele fizer isso, ele vai ser eliminado, porque é somente o líder que passa para a próxima fase, para as oitavas de final. Então, evidentemente que a equipe do Oriente Petroleiro também pensa assim. O Oriente Petroleiro é uma equipe média do futebol boliviano. Só que ele tem em Santa Cruz de la Sierra muito torcedor. É um time que joga de forma reativa, né? E vai jogar dessa maneira no Maracanã contra o Fluminense. O grupo tem o Júnior de Barranquilla, que é um time que tem muitos bons jogadores, mas coletivamente é uma equipe que deixa muito a desejar. Deixa muito a desejar coletivamente e depende muito dos seus jogadores. Às vezes o Fluminense também é assim. Tem muito investimento no Júnior, tem bons jogadores realmente. Agora é uma equipe que, quando os caras jogam demais, é um time de altos e baixos, faz partidas muito boas e partidas mais complicadas. Em jogo grande, costuma jogar bem. É capaz de jogar mal contra o Oriente e jogar bem contra o Fluminense. Né?
E outra equipe do grupo aí é o União e Santa Fé, que pra mim, olha só, vou dizer uma coisa pra vocês. Se o Fluminense não tomar cuidado com o União e Santa Fé, é capaz de perder o jogo mesmo no Maracanã. O Fluminense tem condição de vencer a equipe do Santa Fé dentro de casa e também lá na Argentina, em Santa Fé. Mas se não tomar cuidado, perde os 2 jogos. Perde mesmo no Maracanã. Ninguém está falando dessa equipe, mas é uma equipe muito interessante. Disputa cada bola, muito competitiva, está num ótimo momento a equipe do Santa Fé. E curiosamente, o Colônia de Santa Fé, que está na Libertadores e é da mesma cidade, venceu o seu jogo de estreia contra o Peñarol. Ou seja, vai fazer uma campanha teoricamente boa na Libertadores, e isso também obriga o União a fazer uma campanha interessante. Porque lá, meus amigos, a rivalidade, meus amigos, é um negócio complicadíssimo. Entendeu? Então a questão é a seguinte, o Fluminense vai ter dificuldade nesse grupo, porque o União é uma equipe muito boa, a equipe do Júnior é uma equipe de altos e baixos, mas quando joga, joga muito, e a equipe do Oriente Petroleiro, ela é uma incógnita, por quê? Porque às vezes fora de casa ela joga bem, às vezes não. Na Bolívia, alguns times aprenderam a jogar muito bem fora de casa. O Bolívar é uma dessas equipes. O The Strongest, só de vez em quando. Né? O Jorge Wilstermann é uma equipe que joga muito bem fora de casa. O Oriente depende, assim como o Strongest, depende da temporada, depende do momento. Agora tem feito jogos interessantes fora e alguns muito, muito ruins. Né? É uma equipe que se notabiliza pelo jogo defensivo. O Fluminense vai ter muita dificuldade hoje contra essa equipe. Contudo, não vai muito bem no jogo aéreo. Não vai muito bem no jogo aéreo. Né? Costuma ter dificuldade ali no jogo aéreo essa equipe, e aí eu acho que tem ali é interessante para o Fluminense aí esse tipo de coisa. É muito importante tomar cuidado com o centroavante. O centroavante dos caras é muito bom. Ele tem é o típico centroavante que sabe fazer aquele pivô dentro da área. Ele é muito bom. É o camisa 9, né? Eu sei de qual quase todo o nome dos jogadores do Oriente Petroleiro. Neste momento eu acabei me esquecendo. Mas é o camisa 9, ele joga sempre com a 9. Ele é muito bom jogador. Foi decisivo contra o Real Paris, que é a equipe contra a qual disputou ali essa etapa prévia da Sul-Americana, também boliviana. Então foi muito bem. Ele marcou 3 gols nos 2 jogos, para vocês terem uma ideia. 3 gols em 2 jogos ele marcou para a equipe dele. Nesses 2 jogos aí, e é um jogador que sabe fazer gol de todo jeito, sabe fazer gol na bola aérea, sabe fazer gol, por exemplo, brigando ali com o zagueiro, sabe fazer muito bem o pivô, é um cara que às vezes se posiciona, como a equipe joga muito reativa, muito recuada às vezes, ele fica ali no meio de campo. Então os jogadores do lado do campo geralmente pega essa bola na situação de contra-ataque e ele parte do meio de campo. Ele é muito esperto, ele olha muito o posicionamento dos zagueiros, em geral dificilmente fica impedido, né? E facilmente chega no costado da zaga para guardar. É importante tomar muito cuidado com esse jogador. O Dorrego, que é um jogador de lado de meio campista de lado de campo, é outro jogador contra o qual o Fluminense vai ter que tomar muito cuidado. Agora, o Fluminense pode usar sim. Abel, não abusa, mas o jogo aéreo é interessante porque os caras não são muito bons no jogo aéreo não. Mas se for fazer jogada de fundo, também é muito importante fazer esse cruzamento para trás. A defesa tem dificuldades. Na minha opinião, uma defesa lenta, uma defesa que tem dificuldade nesse 1 a 1, e aí o Fluminense tem jogadores para fazer esse 1 a 1 também. A defesa tem dificuldade para marcar centroavantes que também tem muita inteligência, como é o Germancano. Então é um jogo, muita feição do Fluminense contra o Oriente Petroleiro dentro de casa. A Flusão precisa ganhar. E não de fazer 2, fazer 3. Por quê? Porque isso também conta numa fase de mata-mata dentro do grupo que é a Sul-Americana. E outra coisa, o Flusão precisa ganhar porque lá em Santa Cruz de la Sierra, onde joga a equipe do Oriente, a conexão com a torcida é muito forte. Costuma ser uma equipe que, de muito coração, se supera diante de adversários muito mais fortes quando joga em Santa Cruz de la Sierra. Então é muito importante que o Fluminense ganhe do Oriente Petroleiro nessa partida. Acho que vai ganhar. Agora, o mais importante é que o Flusão mostrou para o seu torcedor que pode jogar de forma competitiva e plástica e bonita. Mereceu o título carioca e mostrou para nós que dá para ser uma equipe muito competitiva e interessante nessa temporada. Acredito muito no Flusão e acho que vai fazer uma grande campanha na Copa Sul-Americana. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final.